Então vamos lá. A gente vai falar de efeito direto, indireto, total. Então a primeira pergunta é: qual a influência da clareza na satisfação? Ela tem efeito direto? Tá, então quando a gente fala efeito direto, é que é uma seta mesmo que liga um com o outro. Então aqui ele não tem uma seta, ele não tem efeito direto. Então, se ele tiver algum efeito, é indireto, que é esse caminho, né? A clareza influencia o engajamento influencia a satisfação. Então quando fala de efeito direto e indireto, é isso, né? Então, se por exemplo eu conectasse, vamos colocar aqui uma conexão, agora ele tem um efeito direto, não é isso? Sim. Tá, então eu vou rodar aqui só para ver o que vai dar. Ó, tem os números aí. Então, se eu perguntar para vocês, qual é o valor do efeito direto? 0,076. Isso aqui não é porcentagem não, toma cuidado, tá? Para cada um desvio padrão, que a clareza aumenta, na média, a satisfação aumenta 0,076 desvio padrão. É muito pequenininho isso daí. Daria até não significante, não daria? Se a gente rodar o bootstrap, talvez não dê significância. Vamos rodar o bootstrap. Bootstrap. Não deu, né? Tá. Então, assim, a conclusão. O efeito direto não é significante, é zero. O efeito indireto é o caminho que ele faz aqui. Ó. Ele bate aqui, deu significante, bate aqui, deu significante. Como é que eu calculo o efeito indireto? É só multiplicar 0,408 vezes 776. Não precisa fazer a mão porque ele faz pra gente. Então, você vê aqui, ó, efeitos indiretos, está aqui, ele já calculou pra gente. Ó. Clareza na satisfação, está aqui, ó, 0,316. Será que está certo? Não sei. Vamos fazer a conta nós aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui minha calculadorinha aqui. Ó, 0,408 vezes 776. 316, não foi? Sim. Tá. E o que deu lá na nossa planinha? 316. Então tá certo, não é isso? Sim. Então aqui ele já até me dá, ó, se é significante ou não. Tá lendo? Aqui no final. Sim. Então ele está me dizendo que o efeito indireto é significante. 316 e é significante. Tá? Então qual é o efeito direto? Zero. Não é significante. Qual é o efeito indireto? 316 e é significante. Então quando isso acontece, a gente pode dizer que eu tenho aqui uma mediação total. Tá? Então deixa eu copiar esse pedaço. Como é que é o negócio? A mediação total? Eu não entendi. Eu vou explicar de novo aqui. Só é significante se passar pelo engajamento. Se for direto, não. Então, o engajamento é um mediador chave. Se não tiver um mediador, não tem significância. Pera aí. Aula de corta e cola, copia. Ctrl C, Ctrl V avançado. Tá aí, ó. Então, vamos colocar aqui o que a gente tá vendo, ó. Efeito direto. Direto. É igual a 0,076 e o valor P é igual a 0,151. Não é significante. Tá? É zero na população. Então esse é o efeito direto. Concorda ou não? Sim. Eu tô olhando essa seta aqui, não é isso? Sim. Tô olhando essa setinha aqui, ó. Efeito direto. Vamos ver o efeito indireto. Efeito indireto. É o 0,408 vezes 0,776. Que vai dar 0,316, não é isso? E o valor P a gente já viu lá em algum canto que deu 0,00.
é significante. Tá. É diferente de zero ou é igual a zero? É diferente. Ah, tá. Bom, então quando eu falei de efeito indireto, ó, o que eu estou fazendo é esse caminho aqui, ó, pega daqui, vem para cá e vem para cá. Né? Então eu simplesmente multipliquei um pelo outro. Tá? Então o que a gente fala? Se o direto não é significante, o efeito da clareza para satisfação é todo mediado, não é isso? Sim. Então, por isso que a gente chama de mediação total. Mediação total. Todo efeito ocorre por meio do engajamento. E mediação parcial? Existe? Oi? Existe mediação parcial? Existe. Vamos pegar um exemplo já. Tá, então essa é a mediação total. Tem mais uma coisinha que a gente pode calcular. Eu vou colocar aqui embaixo. Nesse caso não faz muito sentido, mas é bom a gente saber, que é o efeito total. O que vocês acham como é que calcula o efeito total? Somar, né? O direto com o indireto. Então 0,076 mais 0,408. 316, né? Por que é 316? Porque é indireto. Ó. Então o efeito total é o efeito indireto mais o efeito direto. Ah, tá. Ou direto mais indireto, tanto faz. Tá, isso daqui ele calcula pra gente lá, vai estar tudo junto lá. Então aqui ó, você tem efeitos totais indiretos. Tá aqui ó, total effects, tá vendo? Cadê aqui clareza para engajamento? Tá aqui ó, 408, tá vendo? Será que deu certo? Ele está dizendo que essa conta aqui dá 408. 0,408. Não sei, vamos lá na minha calculadorinha. 0,076 mais 0,316, não é isso? Tem que ser ponto, que senão ela não entende. No Excel ele trabalha com vírgula, aqui ele trabalha com ponto, é uma delícia. 392. O que eu errei aqui? 0, Foi 6 com 6. oi? É quem com quem? É clareza com satisfação, né? Clareza com... tá aqui, ó, 392. Eu que tinha olhado errado na linha aqui, ó. 392, tá vendo aqui, ó? Clareza com satisfação. Então tá tudo certinho. Então o que é feito direto? É o coeficiente estrutural. Então eu posso falar PF coeficiente, coeficiente estrutural ou efeito direto. É tudo a mesma coisa. Tá? O que é feito indireto? Eu vou multiplicando. E o que é feito total? É a soma do direto com o indireto. Tá? Eu vou pegar um outro exemplo, que o nosso modelo aqui, essa parte ele está muito simplesinho. Ele não vai dar, eu acho que não vai dar mediação parcial, mas vamos ver. Ó, deixa eu voltar aqui. Yes. Não dá nem para brincar mais nada com ele. Ele é muito pequeno. Eu vou abrir um outro exemplo, só para poder... O exemplo que a gente usou na primeira aula. Esse aqui, por exemplo. Ó. Mandar calcular. Foi. Deixa eu voltar um pouquinho. Ó, eu vou esconder, fica mais fácil para a gente enxergar o que eu quero mostrar. Pera aí, hide. Calcular de novo. Beleza. Ó. Qual a influência da expectativa na satisfação?
Não, eu quero saber a influência desse daqui. 0,106. vezes Direto. 0,246. Como que é? Não, eu pensei que fosse Direto é o 0,106. Então vamos colocar aqui. Direto. Efeito direto é igual a 0,106, não é isso? Todo mundo concorda? Não? Sim. Beleza. E os indiretos? Indireto é 0,110 É o valor. Vezes vezes 246. Efeitos indiretos. Então dá uma olhadinha o que vai acontecer. Eu vou pegar o lápis aqui do PowerPoint. Ó, eu tenho esse efeito indireto, ó, 110 vezes esse aqui é 1. Vou ter outro efeito indireto. Ó. Ele vem aqui para baixo, vem por aqui e vai para lá. E tem um outro efeito ainda, que ele vem aqui para baixo e vem por fora, não é isso? Sim. Eu tenho 3 efeitos indiretos aí. Sim. Então calcular esses bichos aí, vamos lá. Ó, 110, Vezes 0,110. Eu vou colocar ponto para poder fazer uma copia e cola. Ponto 110 vezes 246. Esse é um efeito indireto, tem que somar os outros. Vamos lá, o próximo 525 vezes 0,480, né? 480 Vezes vezes 242. 246. Né? Ó, eu tô fazendo esse caminho, ó. 525, 480 e bate aqui. Tem que ir multiplicando. Agora o de fora, ó. 525, 364. professor, colocou errado. Hã? É 246. 246 aqui. O próximo é 525 vezes 364, não é isso? Rapaz. Vamos ver se deu certo. Eu vou copiar esse trambolho todo aqui e vamos lá para nossa calculadorinha aqui perdida. Tá aqui, ó. Pode falar. Mas você tem um número de efeito indireto ou 3? Eu tenho 3 efeitos indiretos e o 28 é o efeito indireto total. Tá. É, então, assim, por que que isso é legal? Pelo seguinte, ó. Se você olhar só o efeito direto, deu 0,10. Se você olhar o efeito indireto, deu 28. Se eu perguntar qual é o efeito total, quanto que dá o efeito total? Somar os dois. Os 3, no caso. Não, somar o O direto e o 0,6 e o 0,2. Então, o efeito total, o que que é? É o direto mais indireto, não é isso? Que vai ser o quê? 0,106 mais 0,28, não é isso? Só sempre cada modelo vai ter apenas um efeito direto e um efeito indireto, certo? Não, vai ter uma porrada, né? Total total, aqui, sim. na hora de somar aqui, porque ele pode ter vários caminhos que Isso. somar e vou ter um resultado único. né? Isso, é. Então aqui, por que eu gosto desse exemplo? Pelo seguinte, ó. A gente está tentando mostrar, nesse exemplo que eu quero mostrar que a expectativa, essa seta aqui, o que que a gente colocou, quando colocou essa seta, o que que a gente tinha pensado? Que a expectativa influencia essa situação, não é isso? Aí você rodou e não deu influência. Aí você fala, porra, mas era para dar e não deu. Mas o que que a gente acabou de descobrir? Que na verdade a expectativa influencia essa situação. Só que a influência não é direta. Então também é um resultado legal, tá? Então assim, essa história do direto e indireto serve para mostrar isso. Agora no Smart, se você ver aqui, ó, efeito, olha o que está escrito, efeito indireto total. Se você clicar aqui, ó, ele já dá direto. Então a expectativa para satisfação é 0,280, tá vendo? Que foi o que a gente acabou de calcular, não é? 280. Então o nome que ele deu, efeito indireto total. Agora aqui embaixo, ó, efeito indireto específico. Aí ele vai dar os pedacinhos. Então você vai ver aqui, ó, expectativa para qualidade para satisfação.
Não, um dos caminhos. Sim. Depois aqui. Expectativa, qualidade e valor. Expectativa, qualidade e satisfação. É outro caminho. Já tá todos. Expectativa, qualidade e valor, expectativa, qualidade e valor, expectativa, qualidade e valor, expectativa, valor e satisfação, tá vendo? Então, se você caçar aqui, tem as 3 perninhas aí. Tá vendo? São todos os caminhos indiretos, um monte. Tá? Isso daqui eu nunca uso pra nada, pra nada. Por quê? Eu prefiro olhar a figura e eu olhar o que me interessa e vai multiplicando, porque o número sozinho é quase inútil se você não conseguir explicar. Sim. Vai uma coisa que eu aprendi na minha época que eu era engenheiro de verdade, né? Reunião de diretoria e eu lá como o cara da qualidade, né? Não era nem gerente, né? Aí o diretorzão perguntou pro cara comercial: qual a previsão de vendas para o ano que vem? Aí o cara: é tanto. Aí esse diretor falou: porra, mas como é que você chegou nesse número? Eu estimo. Mas, Catos, como é que você chegou nisso? Aí a resposta do diretorzão: eu prefiro o número errado, que eu saiba como chegou, do que o número certo, que eu não tenho ideia de como é que você está chegando, né? Então, em Quant, acho que é um pouco isso. Quer dizer, se você não conseguir explicar a lógica das coisas, mesmo que tiver certo, né? Então, acho que é um pouco isso. Então, quando eu falo de efeitos indiretos, o que eu recomendo para vocês? Pega a figura e tenta ver os caminhos que está dando. É óbvio que depois você vai usar o resultado que está lá no software. Mas tenta você mesmo calcular a mão para você ir entendendo como é que está acumulando os efeitos, né? Tá? Até para você tentar enxergar dentro do contexto, né, esse caminho. Então, vale a pena escrever, colocar no artigo todo esse detalhamento, falar assim, olha, o indireto geral tem uma relevância X. Entretanto, pelo caminho tal, faz mais sentido. Por exemplo... na prática ninguém entra nesse detalhamento. Que a turma vai falar o seguinte, que o efeito direto aqui não foi significante, mas que a expectativa continua sendo importante, porque ela tem um efeito indireto. Acho que é mais nesse sentido, sabe, do que... Só se tiver alguma coisa que você queira falar: puta, aqui tem uma coisa que eu achei que é interessante, mas no geral não. Agora, essa é uma explicação. Deu para entender o que é efeito direto, indireto e total? Aqui eu continuo com o exemplo de mediação total. Porque a perninha lá, o 0,106, não é significante, não foi? Mediação total. A pergunta foi: será que tem mediação parcial? Vamos lá, eu posso perguntar para vocês, por exemplo, o efeito... deixa eu tentar caçar algum aqui. Satisfação para lealdade? Satisfação para lealdade? Para lealdade? É que aqui é direto, né? Não, isso, mas tem um indireto também. E tem um indireto passando pela reclamação. Eu não tenho nenhum desenho que vai ajudar a gente. Peraí, aqui embaixo. Essa perna aqui de baixo, essa perna aqui, ó. Deixa eu recortar ela, peraí. Só um minutinho. Não requer prática nem habilidade. Esse recortinho aí requer, é chato de fazer. É a mesma pergunta. Só que agora qual é o efeito da qualidade na satisfação? Então vamos lá. Então ela tem efeito direto e tem como... Tem direto e indireto. Então vamos lá. O direto quanto que é? 364. Esse é o direto. Agora o efeito indireto. 480 vezes 246. 480 vezes 246. Beleza, vamos calcular lá. Cento e 18. E o efeito total? 364 mais 0,1.
118. 0.364 mais. 118. É isso, né? Pronto, deixa eu salvar algum canto aqui. 482. Beleza. Agora eu não sei se isso aqui é significante ou não é significante. Então vamos voltar lá e pedir um bootstrap da vida. Ó. Efeito. Ó. Efeito direto. Deixa eu recortar de novo esse pedacinho, só um minutinho. Aqui. Ó. Então o que está acontecendo aqui? Esse aqui é o efeito direto, não é isso? Significante. Certo? O indireto, eu tenho que buscar lá em algum relatório. Ó, total indirect effect. Tá aqui, ó. Qualidade para satisfação, não é isso? Vamos caçar aqui. Qualidade para satisfação. Tá aqui, ó. Eu não consegui pegar o valor P, mas peraí. Qualidade para satisfação. Vamos achar lá o valor P onde que está. Qualidade para satisfação. É essa aqui, ó. É esse aqui, né? Esse aqui? Tá aí. Então aqui eu tenho efeito indireto. Indireto significante. Então, assim, quando os dois são significantes, a gente tem mediação parcial. Parte é direta, parte é mediada. Por isso que chama mediação parcial. Era essa a pergunta? Então é meio tranquilo, quer dizer, vamos fazer um resumo aqui, vai. Resumo da mediação. Se a gente tiver assim, efeito direto, significante, mais efeito indireto, significante, mediação parcial. Foi o que a gente acabou de escrever, não foi? Sim. Beleza. Se eu tiver efeito direto, não significante, é de não significante, mais efeito indireto significante, o que eu tenho? Mediação total. Total, né? Certo? Certo. Se eu tiver efeito direto significante mais efeito indireto não significante, Não tem mediação. não tem mediação. Se eu tiver efeito direto não significante mais efeito indireto não significante, e aí? O que eu tenho?
Mediação parcial. Não rola. Parcial. Não tem nada. Nada, mediação. Não tem nada. Não tem nenhuma relação. Né? Que eu tô, é como se fosse assim, eu tô olhando aqui, essa bolinha com essa satisfação, por exemplo, esse caminho direto não deu significante e quando eu pego por aqui também não deu, quer dizer, não tem relação nenhuma da qualidade com a satisfação. Tá? Então, quando fala de mediação, tem essas 4 opções. Em geral, ou a gente vai estar com parcial ou com total. Porque é mais difícil você criar um monte de hipóteses e todas elas dá zero, né? Tá? Fácil essa parte, não? Sim. Faço não, mas dá pra aprender. Estamos com bastante tempinho ainda aí. Tá, assim, essa parte da aula de hoje e da aula da semana passada, assim, com certeza, assim, qualquer modelo que você for pegar, é tudo igual. Então, assim, avaliar a mensuração, avaliar estrutural, ver efeito direto, efeito indireto, aquela história do R². Só tem mais uma coisinha que eu não expliquei ainda, que é a parte de multicolinearidade. Então, deixa eu colocar aqui. Multicolinearidade. A piadinha que a gente conta na graduação é o seguinte: se o cara não conseguir pronunciar isso aí, ele não passa de semestre. E tem a outra que é a heterocedasticidade, né? Então, se não conseguir pronunciar, tá fora, né? Então, eu vou dar um exemplo bem bobinho aqui, ó. Y igual 2 mais x1. Não, 2 mais 3x1 mais 4 x2 mais 5 x3. E aí eu vou pedir para vocês interpretar esse 3 para mim. É 3. Hã? É 3 divisos. A cada unidade que cresce do x1, mexe 3 na reta da relação. Mas é desvio padrão. Não, aqui não padronizado. Eu falei unidade mesmo. Não, tanto faz. Mas isso, cada x1 que cresce mexe em 3. Mexe em 3 o quê? Depende. Unidades. 3 unidades do que for, tonelada, quilômetro. Então, para cada unidade que o x1 aumenta, Aumenta 3. aumenta 3 no quê? No? Y. No y. Então, assim, para cada unidade que x1 aumenta, na média, y aumentará 3 unidades. Ceteris paribus. Lembra disso, da tia Lúcia? Professor, tinha a Lúcia aí. A tia Lúcia aí passou longe, né? Na minha escola ela não veio. Eu mantendo o resto, né? Tá, então assim, sei lá, a gente até pode dar um exemplo bobo, vai. Então assim, se o x1 for igual a 1, o y, 3 vezes 1, 3, não é isso? Tá. Se o x1, se ele aumentar para 2, Y igual a 6. y igual a 6. 6. Aumentou quanto aqui? 3. 3 unidades, não é isso? Daqui para cá? Para cada uma unidade aumenta 3. Isso, é isso aí. Fácil, não? Pode complicar um pouquinho? Só um pouquinho. Vamos lá, ó. Agora é bem parecido, só que eu vou fazer um truquezinho aqui. Agora o x1 ele tem uma correlação com o x2. E x1 tem uma correlação com o x3. E x2 tem correlação com o x3 também. Ah, então caiu. Então, vamos supor que aqui, sei lá, um exemplo, essa correlação aqui
Eu vou chutar alguns números agora. R igual a 0,5. Menos 0,4. Menos 0,6. E a pergunta é a mesma. Como é que eu interpreto esse 3? Ele vai mexer. Cada 3 unidades Y representa um X. Não, ele vai mexer, por exemplo, Porque cada ele vez tem que relação com X1 dois com três. subir, Ele tem com 2 com então, 3. ele vai mexer 3 3 unidades Y. no Y mais alguma coisa, 0,4. dependendo do tamanho do X2. Aonde que tá dando pau na minha frase aqui em português? Do tamanho do X3. A frase em português, onde que vai dar problema? Ó, para cada unidade que x1 aumenta, na média y aumentará 3 unidades. Só que eu não consigo fazer o tal do ceteris paribus aqui, ó. É isso que tá, aqui que tá dando pau. Porque na verdade quando eu aumento x1, eu aumento x2, x3 também, ou diminui, sei lá, eles têm correlação, não tem? Tá? Então, na verdade, eu não consigo interpretar o coeficiente como uma medida de importância do preditor. Então, assim, aqui, nesse daqui, eu conseguia falar, ó, o x1 aumenta uma unidade e o y aumenta 3. Pronto. Então, você fala, pô, qual que é mais importante? Se for a mesma unidade, o x3 o 5 é maior, ele é mais importante. Aqui, o que está acontecendo? Como o x1 aumenta, o resto também muda, eu não consigo fazer o tal do ceteris paribus. Então, eu não consigo dizer qual que é mais importante. Então, o nome disso é multicolinearidade. Então, assim, existe a palavra colinearidade. Então, o que é colinearidade? É a correlação entre duas variáveis independentes. Duas. E o que vocês acham que é multicolinearidade? Entre várias variáveis independentes. Então, basicamente é isso. Então, assim, colinearidade, duas. Multicolinearidade, várias. Tá? Então, assim, esse slide é só para a gente saber o que é multicolinearidade e colinearidade, porque é um problema. Então, assim, ele não é um problema para eu prever o y. A conta ele faz e dá certo. Ele é um problema se você quiser interpretar o número. É esse que é o drama. Tá? Eu vou parar aqui que eu não sei o vídeo como é que tá e a gente vai dar exemplo agora.